Olha só, a gente parou naquela coisinha pequena, que era justamente aqueles 21 deveres do servidor público perante ao Código de Ética, lembra? Era a seção 2, tá? Do Código de Ética, do anexo. Então vamos lá, ó. O que acontece? Nós temos aqui o item 5.4. O item 5.4 vai ser justamente a parte da seção, vai ser justamente a seção 4, ou a seção 3, desculpa. A seção 3 de lá fala justamente de uma coisinha chamada de proibições, certo? As proibições é o que seria vedado, é vedado ao servidor público, tá? Então vamos ver, ó. O que é vedado, o que é proibido para o servidor público, tá? São apenas 15 proibições. Vamos ver quais são elas. A primeira delas fala assim, ó, letra A, tá? A letra A das proibições fala o quê? Que é vedado o uso de cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição, que é claro que o servidor ocupa, posição, ou influências, tá? Então é vedado o uso de cargo, função, facilidades, amizades, tempo, posição ou influências para obter, certo? Obter favorecimento, para si ou para outro, tá? Para si ou para outro, tá? Então, você não pode utilizar o cargo que você ocupa no serviço público, ou até as amizades, a influência que você possui até pelo seu nível hierárquico, para obter um favorecimento, uma vantagem para si ou mesmo para outra pessoa, tá? Então essa é a primeira coisa que é proibido, ou seja, tirar benefício do cargo ou função ou posição que você ocupa, tá? Segunda delas, muito interessante. O que é proibido também para o servidor público? O servidor público, ele é proibido de prejudicar deliberadamente não sem querer, mas querendo mesmo, deliberadamente, a reputação de outros servidores, ou de cidadãos que dele dependam, certo? Então, olha, cuidado, certo, com as fofocas no ambiente de trabalho, certo? Porque isso pode denegrir a imagem, a reputação de um outro servidor. Isso é contrário ao Código de Ética, é uma das proibições que ele faz, tá? Então lembre, você não pode utilizar para obter favorecimento do seu cargo, função, posição. Você não pode prejudicar a reputação de outro servidor ou de cidadão que dependa de você, tá? Terceiro,
Isso aqui cai muito em concurso, tá? Ser em função do espírito de solidariedade, certo? Então, ó, você é proibido de, pelo espírito, apoiado no espírito de solidariedade, você solícito com um companheiro de trabalho, ser conivente, certo? Fingir, ser omisso, fingir que não viu, certo? Ser conivente com o erro, ou infração a este código de ética, ou ao código de ética profissional. Tá? Então preste atenção. Terceira coisa que é proibido o servidor público. Ele fazer o quê? Pelo espírito de equipe, isso acontece, cai em prova, tá? Pelo espírito de equipe, eu não vou denunciar, certo? Eu não vou o quê? Eu não vou ser contrário ao erro de uma pessoa ou a qualquer o quê? Conduta que vá contra o código de ética, tá? Então eu sou obrigado, dever, inclusive de comunicar um erro. Eu não posso ser conivente nesse erro com uma pessoa que erra, tá? Ou mesmo que fira ao código de ética. Tanto ao código, a esse código de ética, a gente está vendo, do servidor público civil, certo? Como a um código de ética profissional. Cada função possui o seu código de ética, tá? Então, por exemplo, os advogados possuem um código de ética. Então, pode ser que não seja infração perante ao servidor público, mas que aquilo seja o quê? Antiético, contra o quê? O código de ética profissional de advogado, tá? Então, vamos lá. Próximo. O quarto caso, a quarta proibição para o servidor público. Qual é? Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Tá? Então, o que quer dizer isso? A gente tinha aprendido que era um dever, inclusive, você tentar resolver as situações de preferência, as situações procrastinatórias, certo? Ou seja, aquelas situações que estavam enroladas. Então, você, claro que vai ser proibido você utilizar qualquer meio para retardar o seu trabalho. Ou seja, para a pessoa ter o direito àquele serviço prestado, tá? Então, por exemplo,
o cara vai dizer o seguinte: ah, eu não tenho esparadrapo aqui, certo? Eu só tenho aquele que substitui esparadrapo, que eu esqueci o nome, que é com P, se eu não me engano. Então, o que ele está fazendo? Ele está utilizando o artifício para não atender, para procrastinar aquele atendimento. Ou seja, o exercício de direito do usuário de obter aquele serviço público, tá? Então, isso é uma proibição. Então, ó, nós já vimos 4. Aquele primeiro que é usar o cargo ou função para obter favorecimento. O segundo que é denegrir a imagem do companheiro de trabalho ou de qualquer cidadão que dele dependa. Depois, ser conivente, lembra? Ser conivente com o erro de alguém. E a lei de outro servidor, por exemplo. E qual é o próximo? É justamente não que retardar, não utilizar nada para atrapalhar, dificultar, procrastinar o atendimento ou que a pessoa receba esse atendimento, tá? Então essas são as primeiras 4 proibições das 15 pequenas proibições. Então copia, por favor, rapidinho. Vai lá, pessoal, ó, a gente falou de 4 proibições, tá? Que é aquela de utilizar cargo ou função, certo? Para obter beneficiamento, não denigrir a imagem do próximo, do companheiro de trabalho. O que mais? É daquela de não ser conivente com o erro de alguém. O que mais? E aquela de utilizar artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito, tá? De qualquer pessoa. Agora, próximo. É a quinta. A quinta diz o seguinte: é proibido deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos a seu dispor, a seu alcance, ou de seu conhecimento, para atendimento de seu mister. Aqui esse mister, tá? É em sentido de trabalho, função, tá certo? De seu trabalho. Tá? Mas também o mister pode ter o sentido de senhor, que é a característica do inglês, certo? Mister é senhor, tá? E pode também ser utilizado esse mister, tá? Quando ele fala assim, não deixar de lembrar do mister. Do mister é o indispensável, é o necessário, tá? Aqui é com sentido de ocupação, trabalho, tá? Então o que significa isso? O exemplo mais clássico disso na área pública são servidores públicos, certo? Que por receio deixam de utilizar o quê? Os meios de informática, por exemplo, os computadores. E utilizam-se o quê? De máquinas de datilografar e ainda catando milho, tá? Então isso é deixar de o quê? De utilizar um avanço técnico-científico. Então deixar de utilizar recursos tecnológicos que estão a seu dispor, isso é considerado uma proibição para quem? Para o servidor público segundo o Código de Ética. Inclusive a gente viu que ele tem a obrigação de se atualizar, lembra disso? De se profissionalizar. A gente aprendeu isso nos deveres do servidor público perante o Código de Ética, tá? Então essa é a quinta. Sexta, isso aqui é legal, certo? A sexta é a parte de permitir, tá? Permitir que perseguições, permitir que perseguições simpatias
simpatias, antipatias, caprichos, paixões, ou o interesse de ordem pessoal, interfira no trato no sentido de tratamento, no trato, certo? No trato de interfira no trato, no tratamento. Ó, permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato. No trato interfira no trato dos usuários do serviço público, no trato dos usuários do serviço público ou de colegas hierarquicamente superiores ou inferiores, Olha, isso aqui a gente pode ter assim, isso por exemplo, num banco, você pensa assim, um caixa, e esse caixa ele é altamente racista, tá? Isso já é já deveria ser uma proibição, tá? Mas ele tem isso, pessoal dele. Então ele tem uma antipatia por pessoas de cor, ou ele tem uma antipatia por pessoas mais velhas, ou ele tem uma antipatia por loiras, porque ele tomou o chifre de uma loira. Não sei, independente disso. Então aquela antipatia proíbe dele dar um bom tratamento para aquela pessoa. Ou mesmo que o quê? Eles têm os colegas de trabalho, certo? Então ele não consiga ter um bom tratamento, uma boa relação com os colegas de trabalho, ocasionado por essa discriminação, essa perseguição, essa antipatia que ele tem por esse tipo de pessoa, tá? Então lembre-se que é um dever que ele não pode fazer nenhuma discriminação contra a ré, certo? E tem que respeitar as pessoas de acordo com as suas limitações. Lembra disso ou não? Isso era um dever que a gente tinha aprendido entre os 21, tá? Então isso aqui fica sendo a 6ª proibição. 7ª proibição, tá? Então, ó, deixar de utilizar os avanços técnicos científicos a seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento de seu mister. Permitir que perseguições, antipatias, simpatias, caprichos, paixões ou interesse de ordem pessoal interfiram no trato dos usuários do serviço público ou de colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Próxima é justamente, essa aqui é legal. Pleitar. Pleitar é buscar, certo? Pleitar. Solicitar. Provocar. Sugerir. Ou receber qualquer tipo de
ajuda financeira, gratificações, prêmios, comissões, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa para cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Certo? Então, o que é isso, cara? Uma das coisas que mais acontece dentro do serviço público, infelizmente, tá? Quer dizer, não é o que mais acontece, não, pelo amor de Deus, senão a gente está tomando o servidor público como sendo sempre um efeito de uma pessoa sempre antiética. Isso não é verdade. Tá? Então, vamos entender isso aí direitinho. Então, o que acontece? Olha, é receber, tá? Ou mesmo sugerir, dar a entender que você, para cumprir a sua missão, você seja ajudado financeiramente. Então, você não pode receber nenhuma ajuda financeira, nenhuma promoção, que seria uma vantagem, certo? Uma gratificação, um prêmio, um bônus, certo? De qualquer espécie, para cumprimento de sua função, ou mesmo para influenciar outro servidor para que faça isso, tá certo? Ou seja, para que ele utilize do cargo ou função para desviar a função dele, tá? Para obter vantagem. Tudo bem até aqui ou não? Então, ao todo, já foram 7, tá? Tenta lembrar. A primeira delas era aquela que a gente falava sobre o quê? Que era o uso do cargo ou função para o quê? Obter favorecimento, para si ou para outro. Depois, prejudicar o quê? A reputação de outro servidor, ou mesmo de quem? Do cidadão que dele depende. Depois, ser conivente, certo? Baseado em espírito de equipe, espírito de solidariedade, com um erro de outra pessoa, ou mesmo com uma infração contra o Código de Ética. Depois, usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito do usuário do serviço público, tá? Causando assim para ele o quê? Causando assim um dano moral ou mesmo material, certo? Isso aí foram 4. A quinta, que era deixar de utilizar os avanços técnicos científicos. Lembra daquele caso que é deixar de utilizar o computador e ficar utilizando máquina de datilografia? Além disso, o que mais? Deixar quieto que as perseguições, antipatias, simpatias, ou seja, aquela coisa que você tem, ou seja, pode ser a favor ou contra uma pessoa, isso interfira no trato dos usuários de serviço público, ou mesmo de colegas hierarquicamente superiores ou inferiores a você, tá?
no tratamento com essas pessoas, na relação com essas pessoas. Lembre-se que uma das suas obrigações é atender o quê? Bem, certo? E manter uma boa relação de trabalho com os colegas, tá? Tanto os hierarquicamente superiores como hierarquicamente inferiores. O que mais? E aquela quer fazer o quê? Que é aquela que quer pleitar, solicitar, sugerir, dar a entender, certo? Ou mesmo receber qualquer ajuda financeira, bonificação, para o quê? Exercer a sua função ou mesmo para influenciar para que alguém faça isso, tá? Então essa aqui, por enquanto, são as 7 primeiras. Copia mais essas 3, por favor. Vai lá, pessoal, ó, a gente já falou de 7 ao todo, tá? Vamos para nosso oitavo. Então a gente já falou da A, B, C, D, E, F, G. Agora é H, tá? A letra H. Vamos lá na letra H. Letra H diz o seguinte, que é justamente a parte de... Como é que se fala? Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. Certo? Então, está dizendo tudo, ou seja, você não pode alterar um documento que você tem que encaminhar para que tomem providência, certo? Na verdade, você não pode alterar nenhum documento, teor de nenhum documento, salvo com autorização, legalmente autorizado para fazê-lo, tá? Mas você não pode chegar lá, alterar ou deturpar qualquer teor de documento que esteja sido encaminhado apenas para você o quê? Dar o quê? Encaminhar para que sejam tomadas as providências, tá? A não ser que eles tenham sido mandado para você para que você realize as alterações. Próximo. Alterar ou deturpar é iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento no serviço público. Nos serviços públicos. Tá? Então você não pode nem iludir, nem tentar iludir. Certo? Ou seja, gerar uma coisa que ela não vai receber. Tá? Você tem, inclusive, a obrigação de dar só a verdade, certo? Então você não pode fazer promessas, por exemplo, que não poderão ser cumpridas. Iludir que a pessoa vai ter um atendimento diferenciado. Normalmente as pessoas fazem isso, na verdade, é para obter alguma vantagem, tá? Sendo bem franco, quando acontece. Próximo. É a 9ª agora, tá? Então aqui, ó, foi a 8ª, 9ª, 10ª. 10ª agora? Não. É 10ª. É desviar outro servidor, para atender a interesses particulares. Certo? Isso também ocorre muito no serviço público, cai bastante em prova, certo? O que é isso? A chefe faz isso normalmente com subordinado, certo? Manda resolver, por exemplo, você vai no banco pagar essa conta para mim? Certo? A pessoa trabalha lá, porque ela pode ser até um estagiário do serviço público, ela também é o quê? Ela também é influenciada pelo código de ética,
ela vai lá e manda o quê? Um subordinado, um estagiário, e pagar uma conta dela no banco, tá certo? No horário de trabalho. Então tá desviando o serviço público para realizar o quê? Uma necessidade, para atender uma necessidade particular dela. Tá? Isso é proibido segundo o Código de Ética. Próximo. J. L. Tá? Então, ó, proibido alterar o teor de documentos, iludir ou tentar iludir, certo? Desviar outro servidor para o atendimento, tá certo? E 11ª, retirar de repartição pública, não estando legalmente autorizado. É claro, se ele tiver autorização para isso, ele pode fazer legalmente autorizado, documentos, livros ou bens pertencentes ao patrimônio público, tá? Com isso, nós chegamos a 11, tá? Então vamos lá, ó, tenta lembrar. Primeiro, usar o cargo ou função para obter favorecimento, posição, tempo. O que mais? Prejudicar a reputação de outro servidor, ou mesmo de quê? De cidadão que dele depende. O que mais? Ser conivente, certo? Baseado, usando como desculpa o espírito de equipe, certo? Com erro ou infração ao Código de Ética. O que mais? Usar o quê? Usar artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício de direito, certo? O que mais? Mas a quinta é aquela que é deixar de utilizar o quê? Os avanços técnicos científicos, aquele papo da máquina da datilografia em vez do computador. Próxima, sexta, é aquela de permitir que perseguições, discriminações, antipatias, simpatias, caprichos, certo? Interfiram no trato com o público ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Depois, sétima. A sétima é aquela, não pleitar, que é proibido pleitar, sugestionar, solicitar, provocar ou mesmo receber qualquer o quê? Qualquer ajuda financeira, promoção, gratificações, bônus, prêmios, certo? Para exercer a sua função. Ou inclusive o quê? Para si ou para... Porque muitas vezes eles não fazem isso para si, né? Fazem para parentes, ou mesmo para outra pessoa, tá? Agora, com o caso de quem? Lá do caso da parte da Petrobras, teve muito isso, certo? Lula que o deixe falar, certo? Obter vantagens, prêmios, verificações, tá certo? O prêmio lá de Guarujá que o diga, tá certo? Vamos lá. Próxima. Você não pode o quê? Essa aí foi a sétima, né? Aí vem a oitava. A oitava é justamente que você não pode adulterar, deturpar o teor de um documento que tenha sido mandado para você, para que você encaminhe para que sejam tomadas as providências. Essa foi a oitava. A nona é iludir ou tentar iludir pessoas que necessitem do atendimento de serviço público. Próxima, essa aí foi a sétima,
oitava, nona, a décima. A décima era justamente aquela que é desviar um servidor, um outro servidor, para o quê? Para executar uma atividade do seu interesse particular. Lembra? De mandar o cara ir lá pagar uma conta no banco? Isso é um exemplo comum. Ou buscar um filho no colégio. Então agora, próxima, qual é? A 11ª. A 11ª é justamente que é aquela de retirar um documento ou mesmo um livro sem estar o quê? Legalmente autorizado, tá? Então essas aí são as 11 primeiras proibições. Pode copiar, por favor. Fala, pessoal, tudo bem? Ó, continuando, nós tínhamos falado já de 11 proibições. 12ª, peraí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Agora é a letra M. Letra M vai ser justamente o que? A gente tinha parado com aquela parte de retirar, não é isso? Um documento sem autorização. Agora, próximo. Usar de. Usar. Não é usar. Fazer uso. Desculpa. Fazer uso de informações privilegiadas informações privilegiadas obtidas no ambiente interno, no ambiente interno, do seu serviço, para obter benefícios para si, para parentes, amigos ou terceiros. Benefícios para si, para parentes, amigos ou terceiros, tá? Então, olha só, isso aí também é uma coisa que infelizmente acontece, certo? Então, você tem informação de, por exemplo, às vezes, que eles vão, isso acontece muito, infelizmente, na área política, certos casos obtêm que eles vão fazer o quê? Um programa lá de investimento e algumas pessoas ficam sabendo disso, certo? E compram terras no lugar, tá? Então isso aí é obter essas informações privilegiadas no ambiente de trabalho e utilizá-la para obter benefício para si, para um parente, certo? Para quem quer que seja, tá? Isso é proibido. Próximo. Fazer uso de informações. Isso aqui foi a 12. 13. Isso aqui é legal. Apresentar-se embriagado. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele. Só que aí tem um detalhe. Habitualmente. Tá? Então, apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele. Algumas coisinhas. Primeiro, apresentar-se embriagado habitualmente é diferente de apresentar o quê?
embriagado eventualmente, tá? O que o Código de Ética proíbe é você o quê? Apresentar-se habitualmente, tá? Agora, eventualmente, a própria Lei 8.112 proíbe, tá certo? Então, o que acontece? Preste atenção. Olha, na verdade, o STF já deu julgamento sobre isso, que é o seguinte. Não é punível, tá? A pessoa que utiliza, que é alcoólatra, ou seja, que bebe atualmente, tá? Porque é considerado como sendo o quê? Uma doença. Então ela não tem que ser punida, ela tem que ser tratada, tá? Mas preste atenção, se na prova estiver dizendo o quê? Que é proibido, é vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, cabendo à comissão de ética aplicar a censura, que é a única forma de punição que ela pode fazer, está correto, tá? Agora, preste atenção, cuidado com o contexto, tá? Então, segundo o Código de Ética, você é proibido apresentar-se embriagado, certo? E pode ser punido, segundo o Código de Ética, pode ser punido pela comissão de ética ou pela censura, tá? Mas não cabe advertência, não cabe nada disso. Agora, preste atenção, o que é cabível com punição? E aí não vai ser dado pelo quê? Pela comissão de ética. Vai ser por processo administrativo, tá? Vai ser punido o que é você encontrar, se apresentar seu trabalho embriagado eventualmente, tá? Por quê? Porque o habitualmente, ele é considerado como uma doença, que fique claro, tá? Mas, lembre-se, pelo Código de Ética é punível? É punível. Com o quê? A única forma de punição é a censura, que é a única forma de punição que a Comissão de Ética permite. Agora, eu não posso demitir um servidor público por ele ser alcoólatra, tá? Por quê? Porque o STF, inclusive, já decidiu que isso cabe o quê? Cabe recurso e ele vai o quê? Ele tem que ser tratado, tá certo? Mas ele não pode ser o quê? Demitido, tá certo? Então ele tem que receber tratamento, orientação, ajudar. Quem bebe o quê? Habitualmente. Eventualmente não. É o quê? É punível, tá? Então vamos lá. Até agora, fora e dentro dele, ou dentro e fora do ambiente de serviço, sim. Por quê? Porque fora do ambiente de trabalho, por exemplo, o cara chega e faz o quê? Toma cachaça totalmente, certo? Diariamente. O que acontece? Mesmo ele não fazendo isso no local de trabalho, ele não apresentar-se embriagado no lugar de trabalho, mas ele enche a cabeça de cachaça, entra em coma alcoólico, o que acontece? Isso, com o tempo, vai atrapalhando o quê? A eficiência e a eficácia desse servidor. Por isso que é dentro ou fora dele, tá? Então pode tomar a sua cachaçinha, tá? Não é proibido. Só não pode tomar essa cachaçinha o quê? E apresentar-se ao local de trabalho. Então agora no carnaval pode encher a cara, só enche a cara até terça-feira, tá? Até terça-feira não, até segunda, até segunda. Não a partir daí. Vai lá. Próximo, tá? Então aqui foi a 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, tá? Essa aqui também é bacana para cair em prova, tá? Qual é? Como é que fala? Dar o seu, é até estranho, dar o seu concurso. Dar o seu concurso. Que porra é essa, professor, de dar o seu concurso? Eu não dou nada para ninguém. O que é dar o seu concurso? Dar o seu concurso é dar ajuda, participação, certo? Participação, colaboração, tá? É isso que significa dar o seu concurso. Dar o seu concurso para qualquer instituição, para qualquer instituição que atente contra moralidade, honestidade, ou dignidade,
moralidade da pessoa humana. Certo? Isso aqui também é legal, ó. Você, cara, como servidor público, cuidado com o Facebook. Quando você, por exemplo, participar de quê? De lugares que sejam o quê? Contra os negros, certo? Ah, eu vou lá e faço o quê? A menção no Facebook, eu apoio aqueles grupos que estão fazendo o quê? Uma coisa sobre racismo no Facebook, tá? Participar de grupo de racismo, de racismo ou mesmo de prostituição, porque isso ofende o quê? A moralidade, a dignidade humana. Outra, escravo, trabalho escravo, tá certo? O que mais? Por exemplo, pedofilia, tá certo? Tudo isso vai contra a moral, contra a honestidade, tá certo? Ou, por exemplo, contra a honestidade, você teria o quê? Por exemplo, jogo do bicho, tá certo? Então você ser a favor de jogo do bicho. Então isso aí vai contra o quê? A moralidade, a honestidade, tá? Então vamos lá. Próximo. Ó, P. A última, tá? 15ª. É exercer. É muito parecido com o anterior. Exercer, só que é mais profunda. Exercer atividade profissional, a ética, sem ética, na verdade devia ser antiética, mas sei lá, ou ligar seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Tá? Preste atenção, ó. O que é isso? Na verdade, se vier ser antiético, você executar uma função como, por exemplo, agiota, tá certo? Ou mesmo como você fazer... como é que se diz aquele negócio daquele pessoal que empresta dinheiro a juros? Meu Deus, agiotagem, tá certo? Então isso aqui está nesse último caso. Então, ao todo, pessoal, lembre-se que são 15 casos que são considerados como sendo o quê? Como sendo vedados ao servidor público, tá? Então, lembra dele, uso do cargo ou função para obter favorecimento, denegrir a imagem do companheiro, ser conivente com erro ou infração ao código de ética, usar artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por parte de qualquer pessoa causando dano moral ou material. Depois nós tivemos deixar de utilizar os avanços técnicos, científicos. Depois, permitir que perseguições, lembra? Interfiram no trato com o público ou mesmo com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Depois, nós vimos aquele caso do pleitar, sugerir, provocar e até mesmo receber qualquer din-din, tá certo? Como consequência para você ou para um parente, tá? Para um parente ou mesmo para familiares, quer dizer, ou mesmo para qualquer pessoa, tá? Como para você simplesmente cumprir com a sua obrigação de servidor público, exercer a sua função. Ou mesmo influenciar para alguém que faça isso, tá? O que mais? Isso aí era a 7ª. Aí depois veio a 8ª, que era justamente aquele caso de alterar, lembra? Ou deturpar o teor de um documento que tenha sido mandado para você, que você deve encaminhar para a providência, certo? Isso é proibido também. Isso aí foi a 8ª. A 9ª, iludir ou tentar iludir o usuário de serviço público. Próxima, isso foi a 9ª, né? 9ª. 10ª. A 10ª era aquela de desviar o outro servidor
para atender uma necessidade particular sua, atender a um interesse particular. Depois, nós tivemos a 11ª. A 11ª era aquela justamente de usar informação, retirar da repartição pública sem estar autorizado legalmente, documento, livro. Aí depois a gente tem aquela que era o quê? A 12ª. A 12ª era aquela justamente que é o fazer uso de quem? De informação privilegiada, certo? Para obter vantagem com isso, benefício com isso. Para você, ou para amigos, ou para qualquer outra pessoa, para terceiros. Depois disso, nós tínhamos a 13ª. Apresentar-se embriagado, tanto no serviço como fora dele, habitualmente. Depois, é aquela parte de dar o seu concurso, dar a sua participação, a sua cooperação para qualquer instituição que atente, que vá contra a moral, a honestidade ou a dignidade humana. E por final, que era exercer a atividade profissional, a ética, ou mesmo ligar seu nome ao quê? A empreendimento de cunho duvidoso. Então essas são as 15 proibições que nós temos para o servidor público. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá? Peço que vocês copiem essas últimas 4, por favor.